Vamos lá em mais um vídeo. E esse é porque o Black Eyed Peas sumiu. Acho que uma das bandas aí mais icônicas que acredito que todo mundo conheceu. E eu particularmente não sei por que sumiu, né? Vamos ver. Eu acho que não existe um ser humano na face da Terra que estava vivo em 2009 e não ouviu isso aqui. Essa aí nós... Entre os anos 2000 Os e banda 2010, mais... só dava o Black Eyed Peas. Eles lançavam hit atrás de hit, levavam multidões à loucura e embalavam muitos sábados à noite. Eles eram o momento e você sabe disso. Tem muitos vídeos aqui do E assim, era louco porque os caras... Eles faziam muito sucesso. Acho que talvez seja uma das bandas que mais fizeram sucesso naquela época, assim. Eles estavam em todos os clipes, festas, shows, eventos. Até hoje toca, né? Pra Verso caramba. que tá cheio de comentários. Nossa, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Meu Deus, Fefo, de onde você tirou esse fulano? Eu me recuso a ler comentários assim nesse vídeo. Mas cadê o grupo? Por que a Fergie saiu da formação? Será que ela vai voltar? O que essa galera tá fazendo hoje em dia? O que não faltam são perguntas sobre o que pode ter acontecido com um dos maiores nomes que já passou pelo top 10. E teve não sei se é verdade essa informação, mas acho que tinha uma menina antes da Fergie, né? Que ela saiu da banda, não lembro porquê, não sei se ele vai contar. Mas ela saiu da banda e depois entrou a Fergie, né? Mas acho que tinha uma outra mulher. Não lembro porquê, não sei se era uma história um pouco macabra ou se eles só quiseram sair, né? Tretaram, não lembro. Mas eu acho que tinha uma outra menina também. Da MTV. E hoje a gente vai responder algumas delas. Nesse vídeo a gente vai entender o contexto por trás do desaparecimento do Black Eyed Peas e estudar a possibilidade do grupo voltar com a sua formação clássica. Será que a Fergie vem aí? Fica comigo que a gente vai discutir. E a Fergie saiu, né? Eu só vou me apresentar primeiro. Eu não sei se foi por isso. Esse seja seu primeiro vídeo por aqui. Oi, eu sou o Fefo Caires. Prazer, Fefo. E esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas, tretas, tudo que rola nos inscreve no canal dele de Hollywood. Então se inscreve aí pra não perder nada, você me ajuda muito fazendo isso. E se puder me seguir se inscreve aqui sociais, também. eu sou @fefocaires lá também. Vamos relembrar brevemente como o fenômeno Black Eyed Peas aconteceu nos anos 2000? Olha, se engana quem acha que o grupo já nasceu com a Fergie na formação. Olha aí, na verdade, tá vendo? O projeto foi criado em Los Angeles em 1995 e eles era eram muito inicialmente composto só pelos membros masculinos, o will.i.am, o Apple the App e o Tabu. Na época, eles convidavam algumas cantoras para colaborarem nas músicas, como aconteceu com a Kim Hill e a Macy Gray. Foi só em 2002 que convidava. Eu lembro que essa mina aí, ela cantava muito, velho. Eu acho que até um dos primeiros sucessos era com ela, não era com a Fergie. O Dante Santiago apresentou o trio a uma cantora chamada Fergie, e o resto é história. No começo ela seria mais uma dessas vozes convidadas, mas todo mundo via que tinha um quê especial ali. A artista se deu muito bem com o resto do grupo. Combinou e muito, no né? estúdio o som ficou sensacional. Encontraram a peça que estava faltando. O primeiro álbum que ela fez parte, o Elefunk de 2003, abriu as portas do sucesso com o single Where's the Love, que marcou a primeira entrada do grupo no top 10 do Hot 100 da Billboard. E o sucesso se repetiu em projetos futuros. O Monkey Business de 2005 foi um sucesso de vendas com hits como Pump It e My House, que são referenciados até hoje na cultura pop. É curioso que, pesquisando para esse vídeo, eu encontrei algumas polêmicas que eu nem imaginava que tinham acontecido. Eu nem tinha idade pra saber dessas coisas, mas eu tava lendo que depois do primeiro álbum com a Fergie, o Black Eyed Peas passou a ser bastante criticado por algumas comunidades de críticos internacionais, que diziam que o grupo tinha se vendido ao pop, abandonado músicas profundas e com reflexões sociais. Essa crítica vai existir pra todo mundo que cresceu, né, cara, assim... Existe um dilema também da pessoa ficar muito crítico e ficar no mundo fechado, ou a pessoa crescer e fazer críticas mais leves, né? É necessário escolher um lado, né? Não tem como você crescer tanto fazendo muitas críticas, né? Ou você vai fazer as críticas e também vai ficar um pouquinho menor do que se você suavizasse, digamos assim, né? É uma faca de dois gumes, né? Não tem como você...
escolher os dois lados, né? Pra fazer coisa chiclete e repetitiva. Essas críticas eram muito comuns na época. Então, de um lado, o grupo ouvia esse tipo de comentário. Ah, eles se venderam ao pop. Do outro lado, não tinha nada mais popular que eles. Enfim, por mais que alguns reclamassem, foi daí pra cima. O The End, de 2009, e o The Beginning, de 2010, esse são não lembro prova muito de como o grupo conseguia produzir muito e mesmo assim continuar na boca do povo. 2 álbuns, 2 anos seguidos e só sucesso. Como eu disse no começo desse vídeo, hits como I Got a Feeling e Boom Boom Pow dominavam os charts, as festas, era mais eletrônico, casa, né? A sua casa, tudo. Mas o que pouca gente imaginava na época é que esse reinado estava prestes a dar uma freada. O último single lançado pelo grupo antes de uma pausa temporária foi Don't Stop the Party, outro sucesso das paradas musicais. Em novembro de 2011, eles fizeram o último show da turnê The Beginning Tour em Miami e depois disso entraram em hiato. Eles chegaram a tocar no Brasil ou não? Eu não lembro. Eu lembro que eles fizeram shows, acho que até nos Estados Unidos tinha aquele que era o Dia do Brasil lá, né, que eles faziam um show especial para brasileiros, mas eu não lembro de ver eles no Brasil. Talvez no Rock in Rio. Deixa aí nos comentários se você sabe, mas eu não lembro disso não. No mesmo ano, 2011, eles eram muito famosos aqui. Teve um episódio muito importante na carreira. Eles fizeram o show de intervalo do Super Bowl. Lendo comentários em fóruns da internet, muita gente diz que essa apresentação foi a grande virada de evento para eles. O grupo foi bastante criticado por causa desse show. Muita gente notou falhas técnicas na apresentação e, em determinados momentos, parecia que cada um dos integrantes estava fazendo uma coisa diferente no palco. Não sei, os astros não estavam alinhados nesse dia. Realmente, esse show foi muito polêmico, mas eu não sei se 20 anos de história seriam congelados só por causa disso. Eu sei que tinha alguma coisa, não era só mais um trabalho, era o Super Bowl, mas eu não acho que uma apresentação ruim, e nem foi tão ruim assim, pelo menos todos os microfones estavam ligados, seria suficiente pra dar um chacoalhão no Black Eyed Peas e fazer eles darem um passo pra trás. Mas, de qualquer jeito, foi depois... Às vezes eles já não estavam se entendendo com a banda como um só, né? Acho que cada um já tava querendo seguir seu caminho, né? Talvez seja isso. E tem uma época, né, que uma banda, quando ela fica muito tempo... 2011, pelo menos uns 8, 9 anos, e eles já não estão pensando mais igual antigamente, né? E aí, às vezes nem deixam público isso, né? Fica mais interno, e depois vão descobrir que a banda já não se falava há anos, ou era só a parte profissional, né? Depois de 2011... que a pausa veio. E assim ficamos, com os membros trabalhando em coisas separadas até o ano de 2015, quando o grupo... O Will.i.am tem um som com o Marcelo D2, hein? Um som bom, hein, cara? Pois não, pode procurar aí. Eu até esqueci o nome agora, mas... Sangue B, Sangue Bom, Sangue B, mas... É um som bom também, cara. Ele veio no Brasil nessa época, eu lembro. Ele tem um... E eles fizeram aquela Mais Que Nada, né? Fizeram remix, né? Não lembro se naquela época eles vieram pro Brasil, mas... eles gostam bastante do Brasil, né? O grupo celebraria 20 anos de carreira. Aqui, o Black Eyed Peas lançou 2 músicas, Awesome e Yesterday. Mas... nada de Fergie nessas faixas novas. Depois de anos... Peraí, mas que eu não peguei. Aqui, o Black Eyed Peas no ano de 2015, quando o grupo celebraria 20 anos de carreira. Aqui, o Black Eyed Peas lançou 2 músicas, Awesome e Yesterday. Mas... nada de Fergie nessas faixas novas. Depois de anos afastados da mídia e agora lançando música sem a formação completa, o público logo imaginou que tinha rolado alguma treta nos bastidores, como o público sempre faz. Se tem alguma coisa diferente aqui, é porque alguém brigou com alguém. Esses rumores se acalmaram quando o grupo lançou #Where's the Love, uma versão repaginada da sua música icônica, e dessa vez a Fergie esteve presente, ainda que com uma pequena participação. Por mais
pequeno que tenha sido, essa foi a última vez que a gente ouviu a voz dela no Black Eyed Peas. O desligamento oficial da Fergie veio 2 anos depois, quando foi anunciado que ela não retornaria ao grupo porque agora ela queria focar na maternidade e na sua carreira solo. Ela afirmou que esse era o momento certo para priorizar o seu filho e a sua própria arte, e os outros membros do Black Eyed Peas apoiaram essa decisão. Posteriormente, em entrevista à Billboard, will.i.am disse: "Ela decidiu focar em ser mãe. Nós a amamos, respeitamos totalmente essa decisão e ela sabe que sempre será nossa irmã." E o Apple The App continuou: "Tem um detalhe que eu acho que muita gente não sabe, né, cara? Eu posso estar falando uma barbaridade aqui, mas eu vi em algum lugar que esse rapaz aqui, ele é cego, velho. Eu esqueci o nome dele. Vou até pesquisar aqui pra ver se eu não tô falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Black Eyed Peas. APL. Ele tem a condição que causa movimentos involuntários dos olhos e resulta em baixa visão, sendo legalmente considerado cego. É isso mesmo. Ele é cego. Assim, não sei se ele é totalmente cego, né? Mas ele tem baixa visão, velho. Muita gente não sabe disso. E não sei até como que o Black Eyed Peas fala sobre isso, mas fica aí uma informação, né? A agenda do grupo não permitia que ela estivesse presente para o seu filho. Nós a apoiamos 100%. Tá, mas e agora sem Fergie? O que vai acontecer? Muita gente especulou que o grupo traria uma nova voz feminina para a formação. E a gente ficou com essa dúvida até 2018. Nesse meio tempo, é claro que ninguém ficou parado. Mesmo com seu foco principal sendo a maternidade, a Fergie lançou seu segundo álbum solo, o Double Dutchess, em 2017, mas o projeto não conseguiu repetir os feitos do seu antecessor, que veio em 2006 com muitos hits. O público não engajou tanto com essa nova fase da Fergie, apesar de MILF ter sido bem recebida. Já o will.i.am, que sempre foi um dos nomes mais fortes do grupo, se manteve ativo não só na indústria musical com o Black Eyed Peas, ele é bom produtor também, né? Masters of the Sun em 2018, mas também nos trabalhos que fez pra TV, como no The Voice e no The Voice Kids. Enquanto isso, o Apple The App e o Tabu também seguiram envolvidos em seus próprios projetos, sem perder o laço que tinham com o grupo. Foi, inclusive, em Masters of the Sun que o grupo deu início a uma nova fase, dessa vez mais focada em rap mesmo. Nessa época, aconteceu uma coisa muito estranha. O Black Eyed Peas anunciou uma integrante semi-oficial, a J. Ray Soul, uma cantora que participou do The Voice Filipinas, onde o Apple The App era jurado. Eu não sei exatamente o que significa ser uma integrante semi-oficial, mas eu acho que o grupo tava tentando se encontrar dentro dessa nova... Tava querendo colocar uma nova Fergie sem expectativas, né? Lá não era definitiva ainda. Tanto é que mesmo com uma nova integrante, o grupo ainda convidava outras cantoras para colaborações. Foi assim com a Shakira, com a CL do 21 e até com a brasileira Anitta. Esse foi um período meio confuso. Caramba, não sabia não. Que existia essa pressão do público pra gente ter uma nova... Você tava tentando se achar, né, velho? Pô, tentar buscar uma identidade, manter uma identidade com uma mulher, assim, que agregasse ao grupo da mesma forma que a Fergie, mas trazendo a sua identidade também, né? É difícil, velho, é bem difícil. Ainda mais porque a Fergie foi muito... Ela foi um dos pontos que levou a banda. Nova Fergie na formação. O grupo, né? Então talvez eles sentissem que precisavam de uma substituta, mas a gente sabe que não dava pra substituir a Fergie. Talvez eles estivessem atrás daquele sentimento nostálgico de ver algo clássico nascer, como foi a entrada icônica da Fergie no grupo, mas o efeito não ia se repetir assim. O próprio will.i.am chegou a comentar em 2021 que tinha medo de que o grupo fosse esquecido com o tempo. Né? E que a nova turnê deles, a turnê de 25 anos, vinha justamente para evitar que os fãs caíssem em uma amnésia coletiva. Abre aspas. A gente lançou um álbum mais underground de propósito, o Masters of the Sun. Era um disco denso, muito forte. Mas depois percebemos que o próximo passo certo seria voltar a fazer músicas pra massa.
para transmitir nossas mensagens tem que dar uma mesclada, de um jeito né? mais acessível. Se a gente esperasse demais, nem a nostalgia nos salvaria. A verdade é que nessa sociedade descartável em que a gente vive, vem a amnésia. Se você não se esforça, as pessoas se esquecem. Então, queríamos dar uma sacudida. Não para reviver o passado, mas para lembrar ao público de que a gente sempre esteve aqui. E de que, no fundo, a gente nunca foi embora. Então essa nova turnê pós-pandemia era para lembrar ao público, olha, estamos vivos, Black Eyed Peas ainda tá aqui. Lembra das nossas músicas antigas que você adorava? Então, tamo aqui tocando elas ainda. E com essa volta ao som mainstream, será que a gente pode sonhar com o retorno da Ferg na formação clássica também? O que eu tenho pra te dizer sobre isso é que movimentações estranhas estão acontecendo. Olha exemplo, só. Recentemente, a Ferg foi vista filmando um clipe musical para a nova série da Netflix, Too Much, e parecia muito que se tratava de uma nova versão de London Bridge, um hit solo dela. E como se não bastasse esse pezinho no passado dela, o próprio perfil do Black Eyed Peas no Instagram alimenta essa nostalgia de tempos em tempos. Mesmo depois da saída oficial da Ferg, o grupo vive repostando momentos antigos com ela, como a foto deles andando de moto juntos e a legenda, dirigindo até o nosso aniversário de 20 anos. É claro que não é a Ferg postando isso, não tem o dedo dela nessa publicação ou nas redes sociais do Black Eyed Peas, mas tudo isso nos mostra que uma reunião está totalmente fora de questão. Pelo contrário, o grupo relembra muito a época da Ferg. Tem gente até pedindo pro Black Eyed Peas fazer o show em Copacabana no ano que vem, acredita? Interessante. Eles sempre tiveram uma presença forte no Brasil, então imagina se anuncia... Ia ser interessante a volta deles, né? Já pensou no Brasil, igual foi o da Madonna? Acho que seria, sei lá, da Madonna, da Lady Gaga, não sei se traria tanta gente, né? Tanto público, né? Tanto engajamento, mas ia fazer história, cara. A volta deles no Brasil ia ser da hora. Assim, um show de retorno com a Ferg em areias brasileiras. Seria tudo. Ser bom. É meio surto de internet, mas abre o Instagram do Black Eyed Peas. Tem muitos comentários. Confirma o show em Copacabana, vem logo pro Rio de Janeiro, 2026, Copacabana é nóis. Existe demanda. Os brasileiros estão clamando por um show do Black Eyed Peas com a Ferg. Ia parar tudo. Bom, até aqui é tudo especulação, mas tem algumas coisas que a gente sabe com certeza. O grupo tinha uma residência marcada em Las Vegas para 2025, com o will.i.am, o Apple The App, o Tabo e a J-Ray Soul, e até uma integrante nova virtual, chamada Vida. Mas essa residência foi Como assim? cancelada, sem virtual? Grandes explicações. Em paralelo a isso, tem outra coisa surpreendente acontecendo. As músicas do Black Eyed Peas estão vivendo um renaissance nas paradas musicais. Recentemente, Pumped, de 2005, foi escolhida como tema da nova temporada de Fortnite, e Rock the Body, de 2010, voltou ao top 100 global do Spotify do nada, absoluto do Neida, contabilizando mais de 1 milhão de reproduções 15 anos depois do seu lançamento. E tem mais, vários hits do Black Eyed Peas com a Ferg tiveram muito clássico, né, velho? dias em anos nos últimos tempos. Será que o universo tá ecoando um retorno? Será que essas vibrações podem chegar aos integrantes? Será que essa movimentação vai ser suficiente para trazer a Ferg de volta? Vamos ter que esperar pra ver. Eu acho que chega, cara. Black Eyed Peas já viveu de tudo. Ascensão meteórica, pausa nos holofotes, troca de integrantes. Sem a Ferg, existe o medo do esquecimento, mas o grupo continua trabalhando para não deixar isso acontecer. A gente sabe que os tempos mudaram e os hits de hoje não têm o mesmo formato dos hits de 2010, então é difícil prever como seria a adaptação do Black Eyed Peas para um novo público, mas também a gente sabe que eles já se reinventaram antes e com certeza vão conseguir fazer isso de novo. Agora, se um comeback com a Ferg vai acontecer, ninguém sabe. Mas os sinais, os posts nostálgicos, estão aí. Os números no Spotify estão aí. E eles estão mostrando que essa porta foi deixada aberta por um motivo. E aí, o que você acha que vai acontecer agora? Será que o reencontro vem aí? Ou essa foi uma grande era que ficou pra trás e agora a gente tem que olhar pra frente e buscar novos ares pro grupo? Eu sou muito a favor de seguir em frente, de encerrar ciclos, de seguir a caminhada, mas
nada vai ser tão icônico quanto a Com Fergie certeza. na formação. Então sempre seria a favor desse grupo voltar completo. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Você Deixa faz aqui questão também, da Fergie ou uma outra voz feminina pode ser adicionada aí? Quem você sugere? Mas fazer esse vídeo foi muito gostoso, porque eu voltei pra ver os clipes do Black Eyed Peas e são tantas memórias. Tantas músicas boas. Eu recomendo muito que você escute Shut Up, My Humps. Músicas que você tem na cabeça que fizeram parte da sua infância, mas quando você vai escutar elas agora, você percebe que elas são melhores ainda. A produção era muito boa, o instrumental era muito bom. É isso que eu ia falar, Shut Up cara. é perfeita, sério. Foi assim, a descoberta da semana pra mim. Eu não diria que é uma das minhas favoritas do Black Eyed Peas até... Não, eu ia falar isso que, tipo assim, a qualidade deles era absurda, velho. Tinha a questão de divulgação, né? Era uma banda que tava sempre em evidência, mas a qualidade de todos os sons deles eram muito boas, né, cara? Uma semana atrás, e agora eu digo que é. Enfim, esse é um resumo do que aconteceu com o Black Eyed Peas até aqui e das teorias do futuro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Aí, ó, fechou, Fefuverso, tamo junto. Fefuverso, se inscreve aí no canal deles e é isso, né? Você vê que o Black Eyed Peas, eles fizeram um nome muito grande, né, cara? Então, chega um momento depois da separação, da pausa, né? Eu não sei se vale tão a pena voltar a banda pra fazer sons novos, né? Porque talvez tenha divergências aí, mas sei lá, um Remember, né? Fazer uma turnê de 25 anos, uma turnê de retorno, né? Até porque a Fergie, o menino dela já cresceu, tem que pagar as contas, né? Todo mundo precisa pagar as contas e o público sempre deseja, né?